É sempre bom quando o vídeo começa com alguma zoeirinha. Equibalo, rasga os céus e desce. Seja muito bem-vindo a mais um 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins. E eu sou Guilherme Nunes. Nós estamos no escritório dele. E esse é mais um Pergunte ao Pastor, nesse especial sobre grego bíblico que a gente está fazendo aqui no 2 Dedos. Guilherme é professor de grego, ele dá aula junto comigo no Simplificando Grego Bíblico, foi meu professor de grego no seminário, e sempre que a gente vai falar de grego bíblico eu trago o Guilherme aqui, porque ele sabe muito mais do que eu e eu finjo que sei estando do lado dele. É isso aí, pessoal, vamos lá, vamos ver as perguntas que vocês enviaram pra nós. Isso, a gente abriu a caixinha lá no Instagram, pediu pra vocês mandarem perguntas sobre grego bíblico, tem várias perguntas interessantes sobre Equibalo, sobre irmãos de Jesus, sobre Pedro ser a pedra, camelo no fundo da agulha, tempo Cronos, esse negócio todo. Vamos lidar com todas as perguntas que vocês mandaram. Lembrando que essa série de vídeos tem o objetivo de avisá-lo que a segunda turma do Simplificando o Grego Bíblico está com matrículas abertas. Então não perde, do dia 14 ao dia 18, de segunda a sexta, o carrinho vai estar aberto para que você compre, adquira o nosso curso. O link vai estar aqui na descrição, não perde essa oportunidade. Eu garanto que você vai gostar muito da nossa proposta e isso vai te ajudar muito no processo de interpretar a Bíblia e crescer espiritualmente. A gente tem um curso de grego que vai do nada, para quem não sabe nada de grego, com aulas curtas, material de apoio e muita mentoria, tirando suas dúvidas sempre que você precisar lá no nosso grupo. A gente tem centenas de alunos e, graças a Deus, alunos muito contentes com o que receberam no Simplificando o Grego Bíblico e que estão crescendo muito. Graças a Deus a gente tem visto pessoas que não sabiam de nada de grego, começando nos seus processos de exegese e de compreensão mais profunda da palavra do Senhor e de cuidado com o próprio coração nesse processo de aprendizado. Se você quiser estudar com a gente, link na descrição, vem ser aluno do Simplificando o Grego Bíblico. Então vamos para a primeira pergunta. A interpretação da nova perspectiva em Paulo sobre Christopistes, ser fidelidade de Cristo, se sustenta? Para quem está por fora, nova perspectiva em Paulo é um corpus teológico, digamos assim, baseado em vários autores, hoje principalmente no N.T. Wright, que é o principal divulgador dessa ideia, que tem visões diferentes sobre a teologia paulina no que concerne principalmente a doutrina da justificação. Certo? Se você não sabe nada, a gente tem um vídeo aqui no canal sobre qual é o problema da nova perspectiva em Paulo, que eu fiz junto com o Guilherme. Você pode lá ter uma apresentação e crítica da nova perspectiva. Christopistes costuma ser traduzido como fé em Cristo. A nova perspectiva em Paulo costuma argumentar que deve ser traduzido por a fidelidade de Cristo ao invés de fé em Cristo. Isso tudo tem a ver com o substantivo no grego, o genitivo. Existem duas categorias possíveis das várias que existem para o genitivo, que é ele ser ou subjetivo ou ele ser objetivo. Se ele for objetivo, a fé é a fé em alguém, em algum objeto. É a fé em Cristo. Se ele for subjetivo, é a fé de alguém. Nesse caso, o pistes é de Cristo, logo seria a fé de Cristo, a fidelidade de Cristo, que é uma outra tradução possível para pistes. Isso faz uma grande diferença na nossa doutrina da justificação, quando a gente começa a interpretar algumas passagens chaves que antes significariam fé em Cristo como fidelidade de Cristo, porque você tiraria certos focos na fé que o crente exerce em Jesus para focar naquilo que Jesus fez como alguém sendo fiel. E aí tem as mais variadas implicações aí que se relacionam com relação a judeus e gentios, justificação, nova aliança e tudo mais. O que a gente precisa entender é que a nova perspectiva em Paulo, seja em James Dunn ou anterior a ele, Eb Sanders e N.T. Wright, eles não estão negando que existe algum tipo de fé no Messias. O que eles acreditam é que certas passagens-chave em Paulo, principalmente em Romanos como em Gálatas, a ideia não é tanto que alguém é salvo porque botou fé em Cristo, mas é salvo porque Cristo foi fiel como um judeu perfeito e assim ele, por ser fiel, fez aquilo que Israel não poderia ser, que seria bênção para as outras nações. Ele sofre a maldição de Israel e se torna bênção para as outras nações, e as promessas de Abraão agora passam por Jesus, o novo Messias, e assim chegam aos gentios. E agora nós estamos numa só família. Nós somos justificados segundo a nova perspectiva, e assim, eu estou falando de forma geral porque existem diferenças, porém estar dentro da aliança. A justificação estaria atrelado a algo social, não é? De gentios serem justificados diante dos judeus. A ideia da justificação falaria muito mais desse relacionamento entre os povos, dos judeus reconhecerem gentios como povo, como pessoas aceitas por Deus, do que diretamente daquele padrão de justificação que costuma ser apresentado de sermos justos diante de Deus ou algo assim. Nós aqui, pelo menos especialmente eu tenho estudado algumas coisas da nova perspectiva e eu encontro muitas coisas benéficas, positivas. Acredito que sim, você também. Principalmente no contexto que a nova perspectiva surgiu. Então a gente acredita que existem coisas positivas
perspectivas na leitura da nova perspectiva em relação a Paulo, principalmente porque foi uma perspectiva desenvolvida pós-Holocausto e uma ideia anti-judeu, ela estava meio que instaurada em muitas áreas da teologia alemã, que foi então confrontada com Epicentros e o seu novo estudo sobre o judaísmo. Dito isso, voltando à nossa ideia do Christopistes aqui, porque para poder explicar a questão do grego tem que dar um pequeno panorama histórico aí do que é a NPP e tudo mais. E assim, deixando claro que a gente não tá fazendo uma avaliação crítica da NPP aqui, a gente tá apresentando, dizendo que existem pontos positivos, ainda que a gente não... Eu não sei você, mas eu não assumo a NPP, eu não sou da NPP, né? Ainda que eu veja pontos positivos da NPP e algumas percepções boas que eles também trazem. Então, a ideia é o seguinte, é possível sim que seja interpretado como genitivo subjuntivo em vários lugares das cartas de Paulo. Entretanto, alguns gramáticos têm observado que pistes e Christos, geralmente quando o objeto é uma pessoa, Cristo, Deus, o genitivo ele vai ser objetivo, ou seja, fé em Cristo, fé em Deus. Uma outra coisa é que a presença do artigo no primeiro substantivo, no caso pistes, ele faz com que algo vire mais subjetivo e não objetivo. Então, quando Paulo fala isso, geralmente ele fala com a ausência do artigo, pressupondo que ele não está falando de subjuntivo, ou seja, da fidelidade, mas da fé em Cristo. Se sustenta a interpretação, é possível que seja, mas dentro do contexto paulino e alguns fatores gramaticais, em alguns lugares a nova perspectiva não é tão forte assim. Cabe considerar que você tem duas possibilidades de tradução e essas duas possibilidades podem surgir diferente em cada passagem. Por exemplo, a gente estava até conversando agora há pouco, por mais que uma tradução subjetiva caiba no livro de Gálatas, com a ideia de fidelidade de Cristo, cabe bem menos no livro de Romanos, muito por causa do contexto de cada argumentação. Então, Christopistes pode ser traduzido das duas formas e ele pode ser traduzido de formas diferentes, em contextos diferentes, ainda que venha do mesmo autor. Então é um cuidado que tem que ser tomado o tempo todo. Eu acho que uma das falhas da NPP, pelo menos do que eu leio, é tentar traduzir Christopistes sempre de forma subjetiva. Eu acho que isso é uma perda quando a gente considera o contexto de Gálatas, da argumentação de Gálatas, e o contexto de Romanos, da argumentação de Romanos. É isso, mas não deixem de estudar a nova perspectiva em Paulo. Eles são eruditos. Hoje no Brasil tudo vira heresia, tudo vira... Tudo herege, qualquer coisa é herege. N.T. Wright está sendo colocado nessa categoria, James Dunn. Então não vão por esse lado, estude bem, estude o olhar dele para o judaísmo. Temos muito o que aprender. Segunda pergunta! A palavra usada para irmãos de Jesus realmente pode ser usada para primos? E a resposta é sim, certo? A palavra que é usada para irmãos no Novo Testamento, a gente já falou sobre isso no vídeo sobre a virgindade perpétua de Maria, tá? Aqui no canal você pode olhar lá, eu já explico isso com mais cuidado. São palavras que também são usadas para primos. Qual é o problema? Existia uma palavra para primo no grego, eu não lembro exatamente qual é agora, mas o Arthur põe na tela aí, cortando do outro vídeo, porque eu não tenho o lexo decorado completamente. E sempre que a palavra irmãos aparece em contextos de filho e de mãe. Então você tem no mesmo versículo os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus, deixando claro contextualmente que ali tratava de um núcleo familiar de irmãos, filho e mãe. Os autores dos evangelhos poderiam clarificar aquela parentalidade usando a palavra grega para primo, que realmente existia, não a palavra para irmão, que às vezes era aplicado a primos, assim como a palavra para filho às vezes era aplicado a netos, né, descendente, ou pai aplicado a toda a ascendência, irmão aplicado àquele laço familiar um pouco mais externo, o que era bem mais incomum do que a aplicação de pai para avô ou de filho para neto, a ideia de irmão para primo. Isso não era tão comum, mas existia, mas havia uma palavra para primo sendo utilizada, que é usada no Novo Testamento para falar de primos, como fala de Abraão e Ló e coisas assim. Então, achar que Jesus tem primos sendo descritos nos evangelhos e não irmãos é ler mal o texto do Novo Testamento. A gente explica isso com mais detalhes no vídeo sobre a virgindade perpétua de Maria. Vamos para a próxima. As duas palavras para inferno em seus respectivos contextos. Hades, Gehenna. Então, a palavra Hades, ela geralmente é usada para falar do Sheol do Antigo Testamento, lugar dos mortos. Sim. E é usada no Novo Testamento, o Hades, para se referir ao inferno também, a um lugar de sofrimento, a um lugar de punição e etc, ainda que temporário. Então é usado também. Na Septuaginta, por exemplo, Sheol seria o Hades. Então há essa relação entre eles. É uma palavra um tanto genérica para o local que as pessoas vão depois da morte, digamos assim. Isso, até porque isso era bem presente na mitologia grega, era uma palavra mais técnica, estava presente, por exemplo, dentro dos grandes contos. Agora, a palavra Gehenna, ela é usada de uma forma mais metafórica dentro do Novo Testamento para o vale de Hinnom, a ideia de
de que era um lugar fora de Jerusalém, onde era colocado ali várias coisas, lixo, ou então feito algum tipo de sacrifício externo, ou um lugar mesmo de lixão, se a gente fosse ser bem reducionistas aqui. Alguns acreditam, portanto, que quando Jesus usa Gehenna, ele não está querendo falar do inferno, porque a referência onde o fogo não se apaga, o verme não morre, é um lixão, não um inferno em si. Mas o que a gente precisa entender é que existe a linguagem simbólica, que Jesus se utiliza desse lugar geográfico, mas toda linguagem simbólica aponta para algum tipo de referente. Jesus não usa só a linguagem simbólica por ser uma linguagem simbólica. Ele está usando essa linguagem para apontar para algum tipo de referente. No caso, algum referente de muita dor, muito sofrimento, aonde não há mais a ausência de tranquilidade no lugar desse. Seria essa a ideia da palavra Gen. As duas, tanto para inferno, Hades e outra, todas essas elas falam desse lugar dos mortos ou desse lugar de sofrimento, dependendo do contexto. Então, o contexto é que vai determinar. Próxima pergunta. Alus Paracletos realmente significa outro, mais igual em essência, consolador? É mito? Isso aqui é uma pergunta muito boa, porque eu já acreditei nisso. Naquele tempo que você vai, né, lendo os manualzinhos de grego, né, por aí. Jesus fala em João 16 que enviaria o outro consolador. O grego, como foi lido aqui, é allos parakletos, né? Outro consolador. O que também é uma tradução que eu acho complicado traduzir parakletos por consolador, claramente, né? Em 1 João, parakletos é traduzido por advogado, né? A ideia ali de parakletos é de um defensor público, né? Era alguém que sim, vinha, consolava e tal, mas acho que a ideia era um pouco mais ampla do que só alguém que consola, né? É alguém que, sim, consola. O defensor público consolava a pessoa em dificuldade, mas faz mais do que só consolar, né? Mas aí já é outro assunto, né? A ideia de parakletos. Agora, allos é uma palavra para outro, não é? Alguns vão dizer que existe allos e existe heteros. Heteros seria o outro diferente. Allos seria o outro igual, não é? E como Jesus diz, allos parakletos seria outro consolador, que seria alguém diferente, mas igual de alguma forma. Isso faz sentido? No grego clássico, sim. No grego clássico e em outros períodos do uso do grego, havia uma clara distinção entre o que era um allos e o que era um heteros. Agora, os teóricos do grego helênico têm comentado e chegado à conclusão de que dentro do grego do Novo Testamento e do período helênico de forma geral, allos e heteros eram basicamente sinonímicos. Eles não tinham uma riqueza de sentido tão profunda como tinha no grego clássico. Então alguém falar allos ou falar heteros, em tese significaria a mesma coisa, é outro. É um outro igual, é um outro diferente, é um outro do mesmo tipo, é um outro de outra substância? Não entra na questão, é só outro. Né? A palavra não teria tanto peso como teria em outras correntes do grego. O que fica claro pelo texto de João é que existe um consolador e vai vir outro. Isso. Jesus é um consolador, um encorajador, um advogado dos discípulos e agora vai vir um outro. Se é da mesma essência, isso já parte para a teologia dos grandes credos, para a questão de divindade, etc. Isso é muito usado para defender a divindade do Espírito Santo, não é? Isso. Agora, a gente acredita que o Espírito Santo é Deus. Sim, não é? Esse não é um texto para argumentar a favor disso. Certo? E às vezes é doloroso, porque a gente tem um texto bom, eita, que aqui prova a minha doutrina. Mas às vezes o texto que prova a sua doutrina não está provando a sua doutrina, e isso não significa que sua doutrina é falsa. O Espírito Santo é Deus. Existem várias outras passagens que mostram isso. Não essa, não por causa do allos, né? Essa mania que a gente tem comentado, de tentar construir doutrina em cima de uma palavra. Perigoso. Vamos para a próxima. O tempo verbal auristo dá para traduzir para o português sem perder essência? Bem, é complicado. Sempre vai perder algum tipo de coisa. Toda tradução é, em certo sentido, uma interpretação. Os teóricos falam que tradução é traição. Você passar de L1, L2, essa transferência de língua, nós estamos fazendo uma transferência de contexto e tudo mais. Isso não vai ser diferente com relação a um tempo verbal auristo. As gramáticas mais antigas vão tentar fazer um link com o latim, por exemplo. Então o auristo, por muito tempo, foi entendido à luz do latim, dando uma ideia de que esse o auristo é passado, uma vez por todas, uma ação que aconteceu no passado, de uma vez por todas, não se repete mais, um ponto atrás. No meu começo de leitura sobre calvinismo, esse foi um argumento muito usado sobre salvação. A salvação que está no auristo, então a salvação dada de uma vez por todas e não pode ser desfeita. Olha que a perseverança dos santos, no tempo verbal. Isso é um problema porque em muitos lugares do Novo Testamento, o auristo ele aparece num contexto temporal presente. Essa é uma discussão mais avançada, eu acho que, enfim... Entre no curso, né? E aí você veria. Mas alguns acreditam que o ponto dos verbos gregos não tem nada a ver com tempo verbal.
tempo da ação, ou passado, presente e futuro, mas uma maneira de enxergar a ação. No caso dessa pergunta aqui, se dá para traduzir, em essência, de acordo com as novas teorias, as novas abordagens, o máximo que a gente pode fazer é traduzir com algum verbo que indique uma ação mais geral, mais em sumário. Eu posso dizer assim, eu estava estudando grego ontem, e eu posso dizer, eu estudei grego ontem. Eu estava estudando, eu quero dar uma ênfase nesse processo do que eu estava estudando. Já eu estudei, eu quero só dar pontual, eu não quero detalhes. Ou seja, o grego auristo pode ser usado, pode ser traduzido com alguns verbos mais gerais, mais pontuais, o que nós chamamos de sumário. Agora, é muito complicado conseguir passar para uma língua como o português algumas características do auristo, como por exemplo, a constante indeterminação de tempo. O auristo está acostumado a não discutir qual é o tempo daquilo. Como é que você discute algo que não tem tempo? É só você colocar no infinitivo no português, mas fica muito esquisito, não é? São traduções que vão ficar muito interpretativas quando você tenta indeterminar tempo. Aquela famosa passagem, por exemplo, de que aqueles que uma vez conheceu, também predestinou e tal, e glorificou, que nas nossas Bíblias está tudo no passado. Como é que é glorificado no passado? Está tudo no auristo ali. É porque o auristo indetermina naquela passagem qual é o tempo. Por quê? E é o segundo ponto. O auristo geralmente representa pano de fundo para aquilo que está no perfeito, outras questões que estão no texto. Como é que você consegue traduzir isso? É muito difícil. Você tem que ter uma compreensão literária para poder entender o papel de cada um daqueles elementos dentro da construção do texto. Então dá para tentar fazer alguma coisa, mas ela nunca é perfeita, obviamente. Isso. Minha dica é assim, ter sempre cautela com as gramáticas, cautela com argumentos que querem dar tempo aos verbos no grego. Sim. Acho que a gente precisa de humildade nesse ponto. Eu sei que é uma discussão bastante acadêmica, né? Quando a gente está lidando com questionar uma gramática. E quem somos nós para fazer isso? Camelo no fundo de uma agulha. A agulha é uma porta ou uma agulha mesmo? Isso porque as pessoas tentavam achar explicações para uma passagem que parecia tão forte da parte de Jesus. É impossível que o rico seja salvo. Diante desse choque argumentativo de Cristo, as pessoas tentavam encontrar formas de tentar encaixar isso. Então criaram a teoria. De novo, isso não foi achado arqueológico. Eu achava que era, eu falava com tanta certeza, mas eu fui atrás e encontraram a teoria de que determinada porta era a parte da agulha onde o camelo teria que entrar. E essa era só uma hipótese levantada para tentar explicar um texto cujo resultado dele seria problemático. Primeiro que não se faz exegese assim, você não faz exegese tentando fugir das aplicações ou das possíveis consequências do texto. A gente tem que se submeter à consequência e não ficar com medo das consequências. E em segundo lugar, isso é uma má leitura da passagem. Jesus diz que é impossível para o rico entrar no reino dos céus, porque o rico era aquele que era considerado mais próximo de Deus no Antigo Testamento. Quando Jesus diz que é impossível para o rico, qual é a reação dos pobres que estão com Jesus? Se ele não pode, então o que será de nós? Se nem ele pode entrar, se é impossível para ele e para a gente que é pobre. O que Jesus responde não é, para o rico é impossível, mas para o pobre é possível. O que Jesus responde é impossível para o rico, é impossível para o homem, é impossível para o pobre, é impossível para todos, mas é possível para Deus. Então aquilo que Jesus diz para o jovem rico, ele não está dizendo só para os ricos, ele está dizendo para todos aqueles que confiam no que quer que seja como algo que te aproxima do Senhor, não é? Então o texto deixa de ser esse problemão doido de, meu Deus, como assim? Só esse texto fala que é impossível ricos serem salvos, mas ricos foram salvos. E aí como é que isso se relaciona? As pessoas tentam achar explicações que muitas vezes fogem ao próprio texto. A ideia é que Jesus está apresentando uma impossibilidade, sabe a cabeça de uma agulha? Um camelo não entra nela. Não é? Então o homem não consegue entrar nos céus através dos seus méritos, através da sua riqueza, através de suas posses, através de seus bens. E avalie quem nem isso tem. Mas aquilo que é impossível para o homem, para Deus é possível. Deus passa o camelo pela agulha, então Deus nos dá a salvação. Amém. Próxima. Qual a diferença de Kairos para Cronos? Eita, que essa é boa e é antiga. É old school essa aí. É old school total. Bem, no grego clássico, no grego da filosofia, existe uma certa diferença, principalmente em escolas filosóficas, para o que seria Kairos e para o que seria Cronos. Mas quando nós entramos para o Novo Testamento, muitos livros de teologia, eles insistiram nessa diferença. Em termos de palavra, nós temos pessoas trabalhando no conceito do tempo, como Oscar Cullmann, e outros trabalhando no conceito de tempo da Bíblia. Mas o que a gente precisa ter noção é que no dicionário do Louw-Nida, por exemplo, Louw-Nida, de domínio semântico, tanto Kairos como Cronos
são colocados na mesma definição. Eles são colocados juntos. E já no BDAG, que é um outro dicionário de referência, eles são colocados em entradas diferentes, mas os dois têm a ideia de tempo. O que nós podemos ver no Novo Testamento é que talvez Kairos tenha uma ideia de um tempo mais, não necessariamente em termos de ordem cronológica ou ordem um depois do outro, Kairos. Já Cronos tem essa ideia mais de ordem dos eventos, enquanto Kairos não tem. Mas nós devemos ter cuidado para não colocar isso somente na base da diferenciação da palavra. Nós precisamos do contexto das outras palavras que vêm ao redor e também do contexto geral. Jesus, quando fala, por exemplo, em Atos, não cabe você saber os dias, o tempo, as épocas, ele usa tanto Kairos como Cronos junto. Ele usa na mesma sentença essas duas. Os tempos e as épocas. A época lá traduzida geralmente para Kairos e tempo geralmente traduzido como Cronos. Alguns vão interpretar esse versículo dizendo que não cabe a vocês saber nem o tempo dos homens, nem o tempo de Deus. Só que pelo contexto parece que ele está apenas só falando em outras palavras, de forma geral. No texto de Efésios, para terminar, é dito que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo um tempo muito atrás. Aí ele usa Kairos. Então existe uma ênfase numa certa diferença, um enfatizando a ordem dos eventos, Cronos, e outro sem enfatizar essa ordem dos eventos. Existe. Mas nós não podemos deixar somente na nível de definição, precisamos de contexto. Na passagem Eu Te Digo Tu És Pedro, estava escrito Petra ou Petrus. Os dois, certo? O que a gente tem lá é que tu és Pedro, Pedro é Petros, não é? E sobre esta Petra, né, colocarei a minha igreja. Muitos argumentam que nessa diferença, a do nome de Pedro para a pedra que Jesus cita, você teria Pedro como uma pequena pedra, alguns vão argumentar que Petros fica um pedregulho, enquanto Petra seria um grande rochedo. E usariam isso como argumento para tentar explicar a diferença da argumentação de Jesus e dizer que Pedro não é a pedra. Tu és pedrinha e sobre esta rocha, que é a declaração que você fez que eu sou filho de Deus, eu sou posto e eu fundo a minha igreja. Outros vão argumentar que no grego você não tem essa diferença muito clara, de que na verdade Petros e Petra ambos significariam pedra de forma um tanto genérico e não seriam específicos. Só que isso é uma questão um tanto avançada, né? Você tem que... Como é que você resolve esse problema? Você vai ter que entrar em um bom site que tenha catalogado literatura helênica. O Perseus tem isso, não é? Você vai ter que pesquisar por Petros, vai ter que pesquisar por Petra, vai ter que comparar o uso, ver os contextos desses usos dentro do ambiente helênico para chegar a alguma conclusão sobre o significado de palavras. Esse é um trabalho cansativo, demorado e particularmente acadêmico. Eu acho que seria um bom TCC, uma boa, sabe, trabalho assim de bacharel em teologia, seria um negócio realmente muito bom. Quem não concorda com essa definição é o D.A. Carson. O Carson, ele vai argumentar que Petros e Petra basicamente é algo genérico, assim como outros autores vão dizer, mas alguns filólogos da literatura helênica já vai dizer que existia algum nível ali de separação. Aí, esse vídeo não é sobre isso ainda, não tem como a gente dar opinião, eu pretendo gravar um vídeo sobre isso em algum momento, mas eu acho que existe sim, pelo que eu tenho lido, algum nível de separação, não sei o Guilherme, entre Petros e Petra, mas isso sozinho não sustenta um argumento acerca de Pedro ser ou não a pedra. Você tem que olhar para muitos outros elementos na passagem, além desse. Esse pode servir como um argumento, uma discussão, mas a discussão não pode se sustentar apenas em cima disso. Próxima, a palavra usada para cruz na Bíblia realmente significa estaca, como os TJ dizem. Então, a palavra que é usada nos evangelhos tem uma ideia de estaca, mas a ênfase está no período em que Jesus estava levando isso, estava levando algo nas costas, que ele não levava o que nós chamaríamos ali da cruz por inteiro, só aquela parte onde ficaria os braços, né? Exatamente. Então, mas isso não é uma questão de palavra, isso é uma questão de arqueologia. Isso é uma questão que envolve um contexto geográfico, arqueológico aí, tá certo? Mas em termos de palavra dentro do Novo Testamento, por exemplo, Paulo ele usa uma outra palavra, não necessariamente a mesma dos evangelhos. As duas para falar do tipo de morte que acontecia no período do judaísmo helenístico, no período de que Roma dominava aquela área da Palestina. Então isso é uma questão de contexto arqueológico. Em termos de palavra, sim, pode ser só uma estaca, mas seria somente nesse período de levar. Não significa que no Gólgota, quando ele estava sendo crucificado, estava ali só uma haste transversal. Não significa isso. No grego não existe maiúsculas ou minúsculas, mas como saber se Deus é com D maiúsculo? Existe, certo, maiúsculas e minúsculas no grego, como no português, como na maioria dos idiomas. Isso é uma inverdade.
mas talvez você queira dizer que na Bíblia você não tem maiúsculas e minúsculas. Mas você também tem, certo? Por mais que alguns manuscritos sejam maiúsculos, não é? Todas as letras em maiúsculo, então você não sabe bem qual seria a definição ali de um maiúsculo e um minúsculo, já que tudo está maiúsculo. Outros manuscritos possuem essa diferenciação entre maiúsculo e minúsculo, né? E esses manuscritos, eles trazem diferenciações entre onde é Deus com D maiúscula, onde é Deus com D minúscula. Agora, os contextos ajudam a gente a entender bem se é uma referência ao Deus verdadeiro ou a falsos deuses, ou a personagens espirituais do Antigo Testamento que eram chamados de deuses de alguma forma. Então, sim, existem divisões entre maiúsculos e minúsculos, e a gente pode acessar essas divisões nos mais variados manuscritos. Próxima pergunta, e essa diz respeito ao adventismo, né? Na frase em que Jesus diz ao ladrão, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, Lucas 23:43, o pessoal adventista vai argumentar que todas as vezes que um advérbio de tempo, no contexto em questão é o semeron, o hoje, é utilizado entre dois verbos, na língua grega ele sempre se refere ao vocábulo anterior. Dessa forma, o que a gente teria não é eis que eu te digo hoje estarás comigo no paraíso, mas eis que eu te digo hoje estarás comigo no paraíso. Bem, muitas teses da parte do adventismo foi levantada sobre isso, e nós temos de fato uma camada do adventismo mais acadêmico que usa gramáticas para poder propor esse tipo de regra. Sim. E uma das principais é o que nós chamamos da gramática BDF, que seria então uma das gramáticas de referência depois da gramática do Robertson. A grande questão é que na gramática do BDF, onde é usado como base para estabelecer essa regra, lá não é uma regra, lá é apenas um exemplo onde muitos desse contexto, ou seja, um advérbio entre dois verbos, onde modificando um adjetivo ele adquire segunda posição predicativa, e etc. Mas a ideia é o seguinte, na gramática isso não é uma regra. São mostrados exemplos onde existe uma tendência positiva para que isso aconteça, mas o próprio autor da gramática mostra muitos outros exemplos diferentes, ou seja, mostrando que nem sempre é assim. No caso do Evangelho de João, existe uma coisa particular, que é justamente a forma em verdade, eu vos digo. Nessa fórmula de João, que acontece em todo o Evangelho, a fórmula ela introduz um discurso direto, ou seja, ela introduz dois pontos. E no Evangelho de João nós não encontramos em nenhum lugar, depois do verbo legou, ou seja, em verdade vos digo, Amen, soi, legou. nós não encontramos depois disso nada, nós só nem nada mais ligado a isso. Sim. É só isso, em verdade vos digo, ponto. Dois pontos. E vem o discurso direto. É uma forma de João fazer o discurso direto de forma literária. Ele tem o uso do hot, por exemplo, para poder introduzir um discurso indireto, e outros dispositivos. Mas o dispositivo de João, em toda a sua literatura, é usar essa fórmula para introduzir um discurso direto puro, sem nada depois do em verdade vos digo. Apenas os dois pontos para introduzir o discurso direto. Ao longo de todo o Evangelho é Amen, soi, legou. Amen, soi, legou. Amen, soi, legou. Né? E o discurso. Achar que pela primeira vez, né, no fim do Evangelho, vai ter Amen, soi, legou, semeron. Do nada, assim, uma coisa nova para então vir dois pontos e o resto da frase, estarás comigo no paraíso, é quebrar toda a estrutura literária que foi montada no livro inteiro. Não se justifica, por mais que seja possível em termos gramaticais e sintáticos, é improvável, né, em termos linguísticos. O que não pode ser dito é que é uma regra. Sim. No sentido de que esse é o padrão do Novo Testamento. E usar a gramática dizendo, olha, o gramático principal de vocês disse isso. Não, ele não disse isso. Regras são regras de Cowell e outras regras que nós temos. Mas esse tipo aqui não é uma regra, não entra nessa categoria de padrão do Novo Testamento. Última pergunta. O que é Ekbalô? Vim na música do Alexandre Vilas Boas. Essa é a chamada pauta fria, né? Que vocês chamam? Pois é, a gente pensou muito fazer um vídeo sobre o Ekbalô, só que a gente achou assim, gente, tá todo mundo falando desse negócio aí, e tá havendo confusão, o homem lá se defendendo nas redes sociais. A gente pensou, a gente disse, não, vamos fazer vídeo sobre isso não. Mas aí agora que esfriou, né? Já esfriou, tudo aí já dá pra falar longe das confusões. O que é Ekbalô? Primeiro é uma música. Primeiro não, né? É uma música. Ele ficou famoso por causa dessa música Ekbalô, da Alexandre Vilas Boas, em que boa parte do refrão lá é Ekbalô, né? Ele fica falando tal. E ele explica o que é Ekbalô lá na descrição da música, de que é um envio sem direito a retorno. Jesus usava essa palavra para expulsar demônios, você vai e não volta mais. Então, nós somos enviados por Deus, não é? Nesse grande Ekbalô apocalíptico aí. Agora, isso é problema. Não julgando a música, não quero falar da música em si, se a música é boa, é ruim, congregacional, não é congregacional, isso é outro assunto. Agora, esse uso de Ekbalô, essa compreensão da palavra grega e do sentido que é dado à palavra grega e que é divulgado através dessa canção. Isso é uma falácia exegética muito famosa. Isso, exatamente. E um dos pontos importantes nessa falácia, que é justamente você atribuir um significado técnico.
explicando em miúdos, seria atribuir e dizer que essa palavra tem somente um significado, independente do contexto em que ela acontecer. Quando eu li a primeira vez a descrição da música no YouTube, eu entendo que o autor está fornecendo uma definição, né? Você pode ir lá, o Iago já citou aqui mais ou menos como é que tá lá. Então, na definição dele, ele coloca que é justamente um envio com força, sem direito ao retorno. Então ele coloca 3 componentes na sua definição. E ele diz que da mesma forma que existe expulsão, existe envio missionário. Ou seja, um envio com força, sem direito ao retorno. E para mim isso é um problema, porque quando nós abrimos o dicionário de referência do Novo Testamento, nós vimos no BDAG, por exemplo, que a palavra ela possui uns 6 a 7 sentidos diferentes. E nem sempre o sentido de a força ou o sentido sem direito ao retorno existe. Quer um exemplo? Quando Jesus vai para o deserto, ele é enviado pelo Espírito, levado pelo Espírito, ele é levado, ekbalou. A ideia seria, se ele é enviado à força sem direito ao retorno, Jesus nunca teria voltado do deserto. E haveria um conflito ali em algum nível entre o Espírito e o Cristo, né? Exatamente, olha, você tem que ir e não vai retornar de jeito nenhum, porque é sem direito ao retorno. Existem outras passagens do Novo Testamento que ekbalou, ele é usado sem essas características dele. Então é isso que a gente argumenta, a gente não está olhando para música ou fazendo esse questionamento, né? Quem sou eu, aliás? A minha ideia é só... Quem sou eu? Tu é professor de música ou infeliz? Se tem alguém aqui que pode criticar a música, é tu. Tu dá aula de piano, tu toca os pianistas doidos lá com 30 dedos na mão. Então, tu pode criticar a música, eu que não posso. Quando eu olho assim pro uso da letra, pro uso da palavra grega dentro da música, parece meio que divinizando. Então diz assim, ekbalo, divinizando aquilo com toda aquela carga de significado para quem tá ouvindo. E a galera nos comentários da música, eu preciso de ekbalo na minha vida, que vem o ekbalo de Deus, não sei o quê. Então é complicado você usar algum texto bíblico assim e dar um significado para ele. É uma falácia. O que a gente está alertando aqui não é Preciosismo que chama? Sim. preciosismo. É porque toda música e toda mensagem da terceira onda, pelo menos pelo que eu entendi na música, talvez eu tenha entendido errado, mas se eu tiver releve, mas dentro da música, a terceira onda está ligada justamente a esse envio com força, esse novo tipo de envio. Mas esse não existe. A minha resposta seria, vamos orar para que Deus envie. Sim. Mas a gente não precisa arrancar à força os outros sentidos da palavra ekbalou. Eu acho que ekbalou não é o grande problema, né? Porque as pessoas estão cantando uma coisa que elas não sabem o que é, né? Você tem uma música em que parte da letra da música é falar uma palavra grega que você está explicando a palavra grega de forma errada para as pessoas e elas estão assumindo aquilo. O problema maior é como essa música encaixa nessa ideia do envio radical e tal, a toda essa visão mais neopentecostalizada de terceira onda e tudo mais, que isso para mim já é um problema muito maior a ser discutido. Agora, o uso do grego que está sendo feito, que é o ponto que a gente está analisando aqui, é um uso de grego que não condiz com o que a gente tenta propor a teólogos, a estudantes e a cristãos comuns que querem aprender mais acerca das línguas originais, tá bom? E se o cara aí que fez a música aí quiser entrar em contato e quiser estudar com a gente, te dá o curso de graça para ele, porque não, já que ele demonstra interesse em grego, tu pode estudar, é sempre bom colocar à disposição, não é, conhecimento e informação a quem está produzindo coisa para outras pessoas. E talvez saia coisas melhores, boas. Sim, porque não? É fácil hatear no Twitter, difícil é tentar se aproximar das pessoas para ajudar de alguma forma. Gente, esse é o nosso vídeo de quinta-feira, a gente teve outro vídeo sobre grego terça-feira, vai conferir lá e não esquece de ser nosso aluno, de considerar estudar com a gente o Simplificando o Grego Bíblico, curso completamente online do 2 Dedos de Teologia, que sai pelo Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Você recebe certificado, tem mentoria, tem live, tem tudo que você imaginar aí pra gente se ajudar no grego bíblico. O link está aqui na descrição, acessa que você já pode desfrutar imediatamente do curso. Você já assiste a primeira aula, já baixa o workbook e se você achar que não é pra você, até 15 dias você pode ter seu dinheiro de volta, sem perguntas feitas, reembolso integral do seu dinheiro, até 15 dias de uso aí do curso. Deus abençoe todos vocês. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. O tempo... Tá piscando, viu? Oxe, desligou. Não, deve ser o fiozinho que saiu ali atrás. Né? Ixi. Tudo bem. Saiu alguma coisa? Eu não sei. Não vou mexer não, eu empurrei. Imagina, cara, morre ao vivo, cara do... Ai, ai, ai!